Fala, torcedor coral! Tá chegando a hora, faltam poucas horas. Arena de Pernambuco, o jogo do ano do Santa Cruz. Santa Cruz e Sergipe é a volta do primeiro mata-mata na Série D do Campeonato Brasileiro. Lógico que esse super pré-jogo tem todas as informações. Já vou dar o recado. Vai ser longo, hein? Então você que está indo para a Arena de Pernambuco, ou você que já está na Arena de Pernambuco, acompanha pelo seu celular porque você vai ter todas as informações do jogo. Nós vamos falar sobre esquema de transporte, esquema do metrô, esquema do ônibus. Logicamente que vamos acompanhar a coletiva do técnico Marcelo Cabo, a última entrevista para este jogo. Todas as informações que cercam Santa Cruz e Sergipe a partir de agora, aqui no nosso Super Pré-Jogo no canal. Você não vai perder nenhum detalhe. Vamos falar de policiamento também, então para quem está saindo de casa, se apresse, hein? Daqui a pouquinho, a partir das 2h30 da tarde, já tem portões abertos. Então você já vai acompanhando o nosso vídeo e ficando por dentro de tudo para este jogão de bola. Por que eu estou chamando o jogo do ano? Vamos bater até na madeira. Se o Santa não se classificar, acabou o ano para o Santa. E não é isso que ninguém deseja, não é isso que ninguém quer. Então, por isso o torcedor é importante. Mais de 31 mil ingressos já foram vendidos, a expectativa é de casa muito cheia, a Arena de Pernambuco lotada, e você, logicamente, vai acompanhar todos os detalhes a partir de agora aqui no nosso Multiplay PE. Logicamente que eu vou pedir para você dar aquele like, dar logo aquela moral pra gente, ativa aí os sininhos para as notificações se você já for inscrito. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. É tão simples, é só apertar o botãozinho aqui embaixo, ó, inscrever-se. Se inscreve no canal, ativa depois os sininhos para as notificações. E sempre que tiver vídeo novo do Santa, logicamente a cobertura diária, aí você tem a notificação no seu celular aí, tá legal? Nosso QR Code está na tela para você acessar o nosso canal Multiplay no WhatsApp. Você pode acompanhar também todas as notícias no seu WhatsApp, receber também a notificação. E aí é de todas as plataformas, hein? YouTube, no Instagram, no X, no Facebook, no TikTok, enfim, onde tiver informação nova, você recebe a notificação também pelo seu WhatsApp e acompanha o nosso canal Multiplay PE. E você pode ser membro do canal. Notícias quentinhas, exclusivas, tá aqui, ó. Seja membro do canal. Tá legal? Galera, a partir de agora, uma cobertura completa para esse jogo. Vamos falar de futebol, vamos falar de esquema de policiamento, vamos falar de esquema de transporte. Então, para você que está saindo de casa, está indo para a arena, acompanhe esse vídeo que tem informações importantíssimas para você. Para começar, vamos falar do sistema de transporte. Esta semana, o Mário Sérgio Cornélio, que é coordenador de operações do Grande Recife, ele trouxe todo o esquema de ônibus para que o torcedor chegue à Arena de Pernambuco através do transporte público, tá legal? E vamos acompanhar o que ele disse, os caminhos que levam para a Arena. Como o torcedor pode fazer para chegar à Arena de Pernambuco? Põe no ar. Nós vamos recepcionar esses torcedores a partir do terminal integrado de Cosme Damião, que fica anexo à estação do metrô Cosme Damião. E de lá os usuários que vierem, eles vão ter acesso aos ônibus para ir para a Arena de Pernambuco. É importante destacar que a necessidade da identificação de cada torcedor desse com a pulseira. Ele vai no próprio terminal integrado, ele vai ter a possibilidade de adquirir a pulseira. Essa pulseira ele não estará pagando a tarifa de ida de complemento do metrô para o estádio. Ele estará pagando a tarifa de retorno para ter a gratuidade também no metrô. A pulseira é crucial para ele garantir o retorno gratuito na volta durante esse percurso. Nós vamos fazer esse deslocamento com ônibus concentrados no terminal integrado de Cosme Damião até a Arena de Pernambuco em serviços expressos, sai do terminal, só para desembarcar na frente da Arena de Pernambuco, e nesse mesmo ponto de desembarque vai ser o ponto de embarque no retorno no final dos jogos. A nossa grande preocupação, como sempre, é recebermos um grande número de torcedores na ida, mas na volta a gente tem uma preocupação um tanto maior que o próprio Silvio Salvino aqui nos alertou. É isso, nós já temos essa experiência, como ele disse, desde 2013, que é a questão da capacidade da plataforma da estação de Cosme Damião. Então, nós temos que ter um controle muito grande na quantidade de veículos que nós vamos colocar em comboio para que a gente não possa sobrecarregar a estação na questão da plataforma e correr um risco de acidente. Então, nossa operação, muitas vezes os usuários, os torcedores, eles pensam que a gente não está colocando ônibus, mas não é, porque nós temos que realmente ter uma previsão de segurança para que esses usuários possam chegar no terminal integrado e fazer a transição para a estação do metrô com segurança. Nosso serviço, nós vamos antecipar o início dessa operação, o jogo será às 17 horas, mas nós vamos antecipar essa operação para a partir das 13 horas dessa vez, ou seja, vamos botar 4 horas de antecedência para dar uma possibilidade do torcedor chegar mais cedo
inclusive usufruir do lazer que o próprio Santa Cruz vai estar ofertando na própria Arena de Pernambuco. Isso é um fator muito importante, você consegue antecipar e não vai ficar simplesmente esperando o jogo. Você vai poder também ter outras coisas para se distrair, afora a vitória de Santa Cruz e a tendência de acessão à Série C. Nós já estamos começando com uma quantitativa de ônibus que a gente considera que pode ser suficiente para atender, que são de 10 ônibus. Nós não lembramos recentemente quando foi que nós colocamos 10 ônibus no mesmo momento, mas hoje estamos tomando muita precaução com esse tipo de situação para que a gente possa realmente atender. É uma distância relativamente perto. Se você sair do terminal integrado Cosme Damião até a Arena de Pernambuco, nós não temos 5 quilômetros. Então, realmente é um percurso muito perto, você consegue ir, deixar e voltar expresso também. Ir expresso, volta expresso, a gente consegue aproveitar esse ônibus em mais de uma viagem. Ou seja, 10 ônibus não significam 10 viagens. Significa a quantidade de viagens necessária para a gente atender o público. E sentirmos que realmente o público está muito concentrado nesse horário e for necessário a gente reforçar a frota, a gente vai reforçar essa frota, como eu disse, buscando da garagem mais próxima, que é a própria operadora que vai, nesse dia, trabalhar nesse serviço. Afora isso, também nós temos, né, nossa previsão também no final, por conta da concentração, como o Salvino também fez aquele alerta, os torcedores vão sair todos no mesmo momento, diferentemente na ida. Na ida eles saem, chegam diluídos, vai chegando mais perto do jogo, vai aumentando. Nós também vamos fazer um reforço a mais de 2 carros só na previsão. Ou seja, nossa programação inicia com 10 e, se tudo der certo, termina com 12. Se precisar, nós subiremos de 10, já temos pelo menos 2, e subiremos de 12 também no final. Nossa programação geralmente termina 2 horas após o término do jogo, que é quando o público realmente já se deslocou para o terminal e para a estação do metrô. Mas, sendo necessário, nós temos até as 23 horas para fazer essa operação, que é o horário que o metrô funciona. Pronto, acompanhamos aí o Mário Sérgio Cornélio, que é coordenador de operações do Grande Recife, consórcio de transporte, que agora é só chamado de Grande Recife. Agora fica ligado, torcedor, porque daqui a pouquinho vamos ouvir o Marcelo Cabo falando sobre o jogo. A gente vai falar sobre o time, as escalações, as possibilidades, enfim, vamos trazer tudo isso ainda aqui nessa cobertura do Super Pré-Jogo, tá? Agora, para você, torcedor, não quer ir de ônibus, quer ir de metrô, quer mais rápido? Como é que vai funcionar esse esquema do metrô? Que, inclusive, vai funcionar num esquema especial no horário da volta, tá? Para o torcedor que está voltando depois do jogo, se possível comemorando, né? Isso que todo mundo espera. Então, tem metrô garantido na volta com esquema especial, diminuindo inclusive os intervalos das viagens. Quem vai explicar tudo isso para a gente é o Salvino Gomes, que é o assessor especial da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. Salvino Gomes, que também é comentarista esportivo, viu? Roda aí o Salvino. Sábado, aliás, teremos tanto a linha Centro como a linha Sul. Então, aquele torcedor que mora em Prazeres, Cajueiro Seco, Candeias, né, o pessoal ali de Porta Larga, Piedade, né, Jordão. Então, as pessoas vão poder pegar o metrô, se deslocar para a estação de Joana Bezerra ou Recife para fazer a transposição, que a gente chama de transbordo. Ele vai de um trem, pega o outro, sem pagar nada, e segue o seu trem descendo no ramal Camaragibe na estação Cosme Damião. E aí, toda a nossa expertise de mais de 12 anos, desde a Copa das Confederações, que a gente faz esse tipo de operação, então a equipe já está toda preparada e, caso haja a necessidade, com o monitoramento e a chegada de um determinado público numa determinada estação, a gente diminui o headway naquela estação para que o torcedor vá tranquilo. A gente pede sempre a tranquilidade. Um trem equivale a 15 ônibus, né? São 1.200 lugares que você pode, né, usar dentro do trem, quer dizer, é um trem que carrega muita gente, é um grande transporte de capacidade gigante, que é o metrô do Recife, e aí a gente vai fazendo esse monitoramento, acompanhando em tempo real. As nossas imagens e o nosso monitoramento dos trens é em tempo real, não é em tempo fictício, não, tempo real. E aí os trens chegam. A operação da volta, que é uma operação diferente, por ser um estádio de Copa do Mundo e todo mundo sai ao mesmo tempo, o torcedor, as pessoas, a gente pede para o torcedor ficar um pouco mais no estádio, né? A gente vai pedir para que o torcedor tenha calma, mas todo mundo chega muito em cima na estação. O que a gente faz nesse tipo de operação? Nós colocamos trens na estação Camaragibe, alocamos trens em pontos estratégicos para que, assim que acabe o jogo, que o torcedor, e a gente já sabe mais ou menos o tempo de deslocamento do torcedor de ônibus da Arena para a estação Cosme Damião, tenham trens suficientes para dar logo a demanda para a gente não ter a plataforma superlotada, tanto com sentido Camaragibe como sentido, né, linha Centro, voltando para Recife, ou quem vai pegar em Cosme Damião, descer ali na estação Joana Bezerra, para ir também para a linha Sul. Funciona no sábado até às 11 da noite. Então, o torcedor pode ir tranquilo, vai ter trem para levar todo mundo. No metrô, você pega o trem da linha Sul e pode ir para a linha Centro, não paga nada.
É só uma passagem, é R$ 4,25 porque é o preço do metrô. Você não paga para fazer transposição de um trem para o outro, não. Você pega o trem em Cajueiro Seco, desce na estação Joana Bezerra, ou desce em Recife, que se quiser ir sentado, né? Aí você pega, faz uma transferência de uma plataforma para outra e não paga nada. Então é R$ 4,25 para ir, R$ 4,25 para voltar, que é o preço do metrô que o torcedor tem. E a tranquilidade de você, em torno de 45 minutos ou 1 hora, você já está na arena, saindo do ponto mais distante, que é a estação Recife. Então, é muito prático, é muito mais rápido. Pronto, ouvimos aí o grande Salvino Gomes, que além de comentarista esportivo, é cronista, é colega nosso, ele também é assessor do Metrorec, né? Assessor especial da CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Então, tem metrô na ida, tem metrô na volta, fique tranquilo, torcedor, que transporte público não vai faltar. Estacionamento, já falamos aqui essa semana os valores, tá? Para quem vai de carro, para quem vai de moto, tem os setores, está na tela, inclusive, para você acompanhar todos os valores, para quem vai de transporte particular para a Arena de Pernambuco. Mas é importante que você chegue cedo para poder conseguir uma vaguinha de estacionamento. Já já a gente fala sobre policiamento. Vamos entrar em campo em bola? Vamos lá? Vamos falar das possibilidades. Santa Cruz que vem de uma derrota no jogo de ida 2-1, um jogo muito ruim, inclusive. Espero que o Santa não repita esse futebol na tarde de hoje, porque senão, tchau, né? Caixão e fala preta. Então, não pode repetir os erros que cometeu no jogo passado. Inclusive, o jogo está na tela para você. Santa perdeu por 2-1 e agora a matemática é a seguinte: precisa de uma vitória com um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou de 2 gols ou mais para se classificar no tempo normal. O time do técnico Marcelo Cabo não pode perder esse jogo, tá? Já o Sergipe, se conseguir um empate, já conquista aí a próxima fase, o próximo mata-mata. O Gipão ainda tem esse retrospecto positivo do técnico de Cuuli contra o Santa Cruz. Foram 6 confrontos entre Santa e Dicuuli, lembrando que Dicuuli já passou pelo Retrô, 3 vitórias do Dico, 2 empates e apenas 1 derrota. Logicamente que ninguém quer que isso aconteça hoje, né? O pessoal, tanto que vai com força máxima e carga quase que total de ingressos, e o Santa não quer perder nenhum detalhe desse jogo, e logicamente o torcedor também não. O Santa não pode errar nessa partida, o Santa tem que ser letal, tá? O Marcelo Cabo ganhou o retorno do Totti, né? Lateral direito, que foi ausente no jogo passado, estava com problemas musculares, deve ser titular na vaga de Yuri Ferraz, traz um pouco mais de experiência. Outro que deve ficar à disposição é o atacante Renato, mas esse aí deve ficar como opção no banco de reservas, tá? E aí, a questão do gol. Rock Kennedy ou volta aí o homem de gelo Felipe Alves? Bom, vamos aguardar. Deixa eu trazer aqui uma provável escalação do Santa. Rock Kennedy, Totti, Eurico Lima, Matheus Vinícius e Natan, Gabriel Galhardo, Wagner Balotelli e William Júnior, Tiaguinho, Giovani e Thiago Galhardo. Pode ser essa a provável escalação. O Israel continua lesionado, né? E o Sergipe, para a gente falar do Sergipe aqui, técnico de Cuuli, já conhece muito bem o futebol pernambucano, já passou pelo Retrô. O Dico Uli volta a contar no time do Sergipe com o atacante Reni Max. Ele cumpriu suspensão no jogo da ida e aí deve figurar entre os titulares. Mas segue sem os laterais Renilson e o Caio Ferraz. E os atacantes Pedro Michael que já passou por aqui, inclusive, pelo Maguari, foi artilheiro do Campeonato Pernambucano, e o Bruce Veras, que ainda estão lesionados. Provável time da equipe do Sergipe: Alan Alves, Ronaldo Santos, Matheus Henrique, Júnior Sergipano e PH, Pedro Henrique, Pedro Santos, Iago Pereira, Riquelme e Felipe Pará, Reni Max ou Mauro e Matheus Sacramento. Não conta aí, como eu falei, com o Renilson, com o Caio Ferraz, o Pedro Michael e o Bruce Veras lesionados. A arbitragem da partida de Paulo José Souza Mourão, auxiliado por Elson Araújo da Silva e Rafael Costa Pinheiro, trio amaranhense. Quarto árbitro é o Anderson Luiz Max, de Pernambuco. Santa tem totais condições de se reerguer da partida trágica da semana passada. Perdeu feio, jogou mal, mas a gente sabe que o Santa tem um futebol melhor a apresentar. O Santa tem condições de vencer essa partida, é só entrar focado, é só entrar ligado, esquecer problemas de SAF, esquecer problemas de salário que nem tem, tá? A última informação que eu tive é de que o salário está em dia, então não há nenhuma justificativa para o Santa jogar mal esse jogo.
tá? Sem querer tirar os méritos do Dico Uli, que conhece muito bem o Santa Cruz, conhece futebol pernambucano, já jogou, já comandou o Retrô, já deu trabalho, inclusive, pelo retrospecto aqui que eu trouxe, ele tem até mais vitórias diante do Santa Cruz, mas é hora da superação, torcedor. É hora dos caras entenderem que se esse jogo não, se o Santa não se classifica para a próxima fase, próximo mata-mata, acabou o ano do Santa. E como é que o Santa vai fazer para pagar Thiago Galhardo, Felipe Alves, jogadores caros? Essa comissão técnica que veio, como é que o Santa vai pagar? Se a SAF ainda não está valendo, não foi homologada. A SAF deu um aporte, mas não significa dizer que vai pagar os salários até o final do ano. O contrato de Thiago Galhardo são 2 anos, gente. Não é só uma temporada, 2 anos. E aí? Contrato de jogadores que vieram, indicados pela SAF, pela futura SAF, melhor dizendo, estão aí, quem paga o pato é o Santa. Então esses caras precisam entender que se eles acreditam no projeto, eles precisam fazer por onde o projeto acontecer. E o projeto acontecendo significa dizer o Santa avançando de fase. É o Santa subindo a Série C do Campeonato Brasileiro. Porque senão essa SAF também não vai dar lucro. Não adianta aportar R$1 bilhão e ficar na Série D, na Série C. Então, os jogadores precisam ter a consciência disso. Todos vieram acreditando no projeto. Então, eles precisam começar a fazer esse projeto valer. Vamos ouvir o Marcelo Cabo, o técnico do Santa Cruz, a entrevista na íntegra, tá completinha falando desse jogo. Põe no ar. A respeito das peças que você definitivamente vai poder contar para o jogo de amanhã, quem é que volta, os atletas se recuperaram de lesão e é óbvio a expectativa do treinador para passar dessa fase e continuar nessa luta por mais um acesso na sua carreira. Boa tarde a todos, prazer tê-los aqui, expectativa muito boa, muito grande para esse embate diante do Sergipe. Até o momento a gente tem todos os jogadores à disposição, tá, para o jogo, aqueles que estavam entregue ao departamento médico, treinaram a semana toda, a gente faz hoje o último treinamento, esperamos poder contar com todos para a partida. Expectativa muito boa que a gente tem para essa partida diante do Sergipe em casa, né? Foi uma semana muito positiva de trabalho, uma semana muito intensa, uma semana de ajuste e correções, para que a gente possa fazer o jogo de erro zero, eficácia máxima e a gente buscar essa classificação. Marcelo, boa tarde. João Boa Batista, tarde. do canal Santa Cruz PE Eternamor. Marcelo, o torcedor está cansado de ver posse de bola e volume sem resultado. Por que o Santa Cruz não consegue transformar isso em vitórias, principalmente no mata-mata? A gente teve um jogo de mata-mata, né? Como você evidenciou, principalmente no mata-mata, a gente teve um jogo no mata-mata, onde alguns fatores nos levaram a não buscar essa vitória. Os primeiros 30 minutos da partida foram muito aquém da nossa equipe. A equipe adversária conseguiu exercer uma pressão, onde a gente não conseguiu sair dela. Tomamos o gol muito no início dos 2 tempos, uma coisa que eu conversei bastante com os atletas. Quando você vai para um mata-mata, é fundamental que você tenha esse primeiro início de cada tempo. Eu costumo dizer que os 10 primeiros minutos de cada tempo e os 10 últimos são os mais importantes, que os 10 primeiros você requer um nível de concentração muito alto. E os 10 últimos você está cansado, fadigado, então você precisa sempre estar atento. E nós tomamos 2 gols no início de cada tempo, um gol aos 6 e um gol aos 2. Isso você prepara uma equipe, elabora uma equipe com uma ideia de jogo, você toma um gol no início, você tem que idealizar como é que vai ser a sequência. E o primeiro gol, a gente demorou muito a recuperar, a gente sentiu muito o primeiro gol. Tanto que os primeiros 30 minutos a equipe deles envolveram a gente completamente. A gente não conseguia jogar, a gente não conseguia colocar em prática aquilo que a gente trabalhou para o jogo. Fizemos um gol, empatamos o jogo de uma jogada ensaiada que a gente trabalhou muito a semana. Sabemos que a bola parada pode ser um fator determinante para a gente poder buscar essa classificação. Equilibramos o jogo, aí sim o primeiro tempo do adversário foi muito superior ao nosso. A gente vai para o vestiário, faz todo o ajuste e toma um gol com 1 minuto e 40, que foi muito avisado. Os atacantes dele toda hora buscavam as costas da nossa marcação. E a gente toma o primeiro gol com esse tipo de erro, de uma bola que foi para as costas da nossa zaga, e o segundo gol tomamos outro gol, que o atacante foi para as costas da nossa zaga. Uma coisa que foi conversada durante a semana, foi trabalhada, foi treinada. Então é uma coisa que você tem que recuperar sempre estando atrás do placar, e você tem que recuperar o placar. E aí, ao segundo tempo, eu acho que eles não conseguiriam ter a intensidade nos 2 tempos como eles tiveram no primeiro tempo. E no segundo tempo, eles caíram um pouco da intensidade,
foi onde a gente conseguiu equilibrar o jogo e tivemos boas ações no segundo tempo, principalmente ali depois dos 20 minutos, com a entrada do João Pedro e do Bessa. O time cresceu, criamos boas oportunidades que poderíamos ter empatado o jogo. Então, diante da sua pergunta, diante disso tudo que você contextualizou, a gente precisa ser eficaz. Primeiro, a gente precisa ter mais atenção para não sair atrás do placar. Como é que é a tônica para esse jogo? Primeiro passo, não tomar o 3-1, né? O segundo passo, empatar o jogo, e o terceiro passo, virar o jogo. Então, eu contextualizei para os meus atletas essa partida como se a gente estivesse no intervalo de jogo, né? É um mata-mata de 180 minutos. É um intervalo longo, onde eu posso assistir o adversário, onde eu posso fazer as correções para que a gente não erre, onde a gente possa entender como é que a gente vai sair dessa marcação agressiva do adversário que nos buscou dentro do nosso campo com uma pressão e tivemos dificuldade. E eu tenho mais tempo para pensar o que eu posso ter de melhor escolha dos 11 que vão iniciar e a plataforma de jogo para que a gente possa reverter esse resultado. Criar a posse de bola em eficiência. Fazer os gols é o que a gente precisa e a gente precisa ser contundente, impositivo dentro de casa, dentro do que os nossos números têm. Eu tenho 8 jogos em casa, eu tenho 6 vitórias, um empate, uma derrota com 1 a menos. Então, o nosso saldo dentro de casa é muito positivo. A nossa postura dentro de casa é muito positiva. E é isso que a gente quer levar para o jogo de amanhã. Professor, boa tarde, Diego Gondim. Professor, o que vai ser mudado, né, para esse jogo na questão de atitude? Os jogadores sentiram o baque do último jogo, porque, assim, no meu ponto de vista e do torcedor em geral, né, a questão principal que pegou nesse jogo foi a questão da atitude. O que é que vai ser da sua parte, né? O que é que está sendo conversado? O que é que os jogadores sentiram esse baque dessa derrota? Fala para o torcedor aí que aqui na cidade só se fala nesse jogo, o senhor vai ter mais de 40 mil pessoas ao seu lado, e o torcedor está ansioso para ver a atitude do Santa Cruz nesse mata-mata. Diego, esse jogo é a razão da minha insônia semanal. Eu tenho acordado muito antes do que eu acordo normalmente. Então, assim, eu já comecei a vivenciar esse jogo logo após o apito final. Não adianta mudar peça, mudar sistema, se a gente não mudar a atitude. Principalmente daqueles primeiros 30 minutos, ou eu vou ser bem contundente, do nosso primeiro tempo e o início do segundo tempo. Então, a gente precisa mudar a atitude. E o treinamento da semana foi um treinamento de mudança de atitude. Nós conversamos bastante, pontuamos, visualizamos nos vídeos, fizemos as correções necessárias e o nosso torcedor pode ter certeza, vocês da imprensa, que vocês vão ver o Santa Cruz com uma atitude diferente. Como vocês já tiveram oportunidade de ver inúmeras vezes a gente jogando em casa durante esse campeonato. É aquela postura que vocês já viram dentro de casa, é a que o Santa Cruz tem que ter. A gente não vai negociar dentro de casa. Não tem mais como negociar. É o lema, é vencer ou vencer. E a gente só vai vencer se a gente mudar a atitude. Atitudes, por minha parte, vão ser tomadas, correto? E vocês vão ver na hora que o time entrar em campo. Eu, com certeza, vou tomar as atitudes e as decisões pertinentes para que a gente mude de atitude no campo e a gente volte a ser aquele Santa Cruz contundente, impositivo, dentro de casa, do primeiro ao último minuto, nessa final que nós temos amanhã. Marcelo, boa tarde. Ainda um pouco nessa questão de atitude, do lado de fora, nos parece que está muito um clima de decisão, né? Eu queria que você falasse como é que está sendo essa conversa durante essa semana com os jogadores, desde o jogo do último fim de semana, e também se você puder falar rapidamente, se já tem uma definição da sua parte, se você pode falar também, na questão do gol, se vai ser mantido o Rock Kennedy ou se vai voltar com o Felipe. Boa tarde. Boa tarde. Internamente, a gente já tomou as atitudes que teríamos que tomar para que a gente mudasse a atitude. A gente tomou todos os cuidados e precauções para que a gente, durante essa semana, tenhamos o foco único e exclusivamente nessa decisão. Nós fomos concentrar 2 dias antes, isso não é por causa da derrota, era uma coisa que já estava planejada, que nesses jogos mata-mata em casa, iríamos concentrar 2 dias antes para que a gente pudesse aumentar, sim, o nosso foco no jogo, recuperar melhor os atletas, controlar a alimentação, controlar sono, porque uma final como essa, ela é decidida no detalhe. Então, a gente está atento a todos os detalhes. E, com certeza, o nosso torcedor, e vocês vão ver uma postura diferente do que foi no jogo de ida lá
em Aracaju. Quanto ao goleiro, podem ter certeza que eu já tomei a decisão e, como pertinente sempre, a escalação a gente libera 1 hora antes, mas a decisão já está tomada. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Júlio, da TV Guararapes Record. Marcelo, Santa Cruz pode-se dizer que talvez seja a partida mais importante do Santa Cruz neste ano, porque aí tem 2 caminhos. Ou Santa Cruz segue no sonho do acesso, ou entra de férias mais cedo. Eu sei que é uma linha tênue, eu sei que, por mais que tenha motivação, tem essa questão, é um fato, né? Ou Santa Cruz avança, ou Santa Cruz fica fora. Como é que você tem trabalhado isso psicologicamente com os jogadores, se o papo está sendo esse, levando com mais seriedade e sabendo da importância dessa decisão antecipada? Boa tarde, Júlio. A gente sabe disso, a gente não pode fugir da responsabilidade, principalmente eu como treinador. A gente sabe que se a gente não buscar o nosso objetivo no sábado, o ano acaba. E o ano não vai acabar para nós, porque nós vamos reverter esse quadro, né? Esse primeira metade que nós saímos perdedor 2-1 e a gente vai reverter. Sabemos, trabalhamos com todos os fatos, é fato, e a gente sabe o tamanho da nossa responsabilidade. Mas também estamos muito convictos do que a gente trabalhou durante a semana. E o mais importante, nós sabemos que fizemos um jogo aquém, lá em Aracaju. Fizemos um jogo aquém, nós sabemos, a imprensa sabe, o nosso torcedor sabe, e com certeza o Santa Cruz não vai ser o Santa Cruz daquele primeiro tempo lá em Aracaju. Então nós trabalhamos bastante e temos a convicção de que nós vamos reverter esse quadro e sair com a classificação amanhã diante do nosso torcedor. Marcelo, fazendo uma pesquisa mais cedo, todo mundo já sabe que você tem, além de títulos estaduais, 2 acessos muito importantes com o Atlético Goianiense e CSA. Três, né? Goiás. Com Goiás. E eu estava vendo o elenco do Santa, entre os relacionados, geralmente, nos jogos, você vai ter 70% dos atletas já tiveram acesso nas costas. A linha defensiva quase toda, suplentes e titulares com acesso. Que diferença isso faz num jogo psicologicamente tão pesado para os atletas que estarão em campo, perante 40 mil torcedores, ter tido na sua carreira pelo menos um acesso nas costas? Assim, eu não gosto de falar do que já passou, porque eu preciso escrever uma nova história. E eu estou aqui no Santa Cruz para escrever uma nova história. Mas eu tenho nos últimos 10 anos 5 títulos estaduais, 3 acessos com títulos, tenho trabalho com êxito na Série A. Isso só me traz bagagem para que eu possa estar preparado para viver esse momento, do tamanho do clube que eu dirijo, do tamanho da torcida que eu trabalho. Apaixonado da torcida do Santa Cruz. Isso me traz respaldo para que eu possa ter uma semana como eu tive agora. Uma semana de decisão. Eu já vivi muito dessas na minha carreira, mas eu preciso escrever uma nova história. Eu não preciso ficar olhando para trás. Aquilo já passou. E o meu sonho, o meu desejo é escrever uma nova história aqui dentro de Santa Cruz, diante desse torcedor apaixonado, diante desse clube gigantesco. Então, assim, isso nos traz know-how, nos traz bagagem, ter vivenciado isso para que não seja uma coisa que você se surpreenda com cada atitude e decisões que você tem que tomar pertinente ao jogo. Mas o meu desejo, o meu sonho é escrever uma nova história, uma história bonita de conquista dentro do Santa Cruz, junto com meus jogadores e junto com meus companheiros de trabalho. Marcelo, por que tirar o William Alves da equipe, mesmo ele tendo feito uma boa partida contra o 13 e sendo um dos principais jogadores mais experientes do elenco? Qual foi o seu critério técnico para essa mudança? Vamos lá, boa pergunta, meu querido. Você sempre com boas perguntas e é uma oportunidade que eu tenho de responder ao nosso torcedor. Estou aqui para responder ao nosso torcedor. O Matheus, ele vem fazendo um grande campeonato, né? Haja vista que nós renovamos o contrato do Matheus e se você analisar 3/4 do campeonato passado, Matheus foi um dos expoentes da equipe, uma das referências da equipe. O Matheus ficou de fora da última partida por uma questão de cartão, de ser preservado. E assim, quando a gente prepara um jogador para entrar, como o Willian entrou no lugar do Matheus, a gente prepara o jogador para ele ser até melhor do que estava jogando. Eu não preparo um jogador para entrar e não performar. E isso me traz uma dúvida saudável, né? E eu vou te garantir, qualquer um dos que eu escalasse, eu tinha certeza que estariam preparados para a partida, né? E aí eu tomei a decisão de dar continuidade ao Matheus. Mas se eu tivesse escalado o Willian para o jogo passado,
O William também corresponderia como o William correspondeu nas 3 partidas que ele foi solicitado. Então, assim, a gente está bem entregue ali e a gente vai analisar jogo a jogo, caso a caso, para que a gente possa fazer a melhor escolha. Professor, voltando nessa questão de atitude, né? Quando se há um jogo ruim, o primeiro questionamento do torcedor é: o salário está atrasado, questão financeira. Como é que está essa questão aí, professor, internamente? Salário de jogadores, comissão técnica, como é que está isso aí no bastidor? Que o torcedor que sempre nos pergunta essa pergunta. Você já ouviu também sobre essa questão aí no futebol, né? Diego, meu querido, eu não vou fazer cortina de fumaça nesse momento decisivo para que eu possa contextualizar qualquer insucesso nosso do primeiro jogo. O salário está rigorosamente em dia. Tudo em dia. A CLT foi paga agora dia 5, rigorosamente pelo nosso presidente e nossa diretoria. Mesmo se tivesse atrasado, eu não iria usar isso como cortina de fumaça pelo insucesso da minha equipe, aonde eu sou responsável. Eu não vou criar desculpa nem álibi para não assumir a minha responsabilidade. Entendeu, Diego? Então, assim, o salário está rigorosamente em dia. Tudo que a diretoria pôde fazer, elas estão fazendo para que a gente possa ter tudo do bom e do melhor, para que a gente possa entrar bem no campo. O nosso insucesso no primeiro jogo foi campo. E essa responsabilidade é minha como treinador, porque é eu que tenho que assumir, vir aqui e assumir. Eu assumo a minha parcela. É eu que escalo, é eu que determino qual é a tática que vai usar o jogo, é eu que faço as substituições e é eu que analiso de jogo a jogo. Então, contextualizando a sua pergunta, foi muito oportuna, de forma nenhuma eu vou criar a cortina de fumaça para fugir da minha responsabilidade, que é a responsabilidade técnica para o jogo. Marcelo, quando você chegou, eu lembro que uma das coisas que você falou que você acompanhava o Santa desde a década de 70, e uma das coisas que você citou era a questão da torcida do Santa Cruz, né? Que a gente até fez uma entrevista no Arruda que você falou que o sonho era ver o Arruda lotado e tal. Não vai ser no Arruda, mas vai ser na Arena, vai estar apoiando vocês. Quão importante é esse apoio amanhã da torcida que comprou a ideia, está chegando para esse jogo, está se locomovendo para mais distante, né? Não é o local de conforto deles, que é o Arruda. O quanto importante pode ser a torcida para ajudar o Santa Cruz a virar essa desvantagem amanhã? Fundamental. Falar do nosso torcedor, a gente fica até arrepiado, irmão, porque é sincero e é de coração. A nossa torcida é um fenômeno. Nossa torcida esgotou os ingressos com menos de 24 horas para o jogo. A gente precisa ter esse voto de confiança do nosso torcedor, e eu não preciso nem, como eu faço aqui com alguns de vocês depois da entrevista, convocar o nosso torcedor, porque ele já se convocou, esgotou os ingressos. O torcedor, ele é o nosso 12º jogador. Ele vai ser importante e fundamental do primeiro ao último apito. Eu peço só o voto de confiança do nosso torcedor. Esse apoio durante todo o transcorrer do jogo, do primeiro ao último minuto, porque ele pode ser, e com certeza vai ser, um diferencial, um fator determinante para que a gente possa buscar essa classificação. Claro, temos que fazer a nossa parte dentro do campo, temos que nos preparar bem, temos que estar com a cabeça boa, temos que ter confiança, temos que ter convicção, mas o nosso torcedor é um diferencial e vai ser naquela arena. Então, o que eu peço ao nosso torcedor, nos apoie, nos incentive, do primeiro ao último minuto, que nós vamos entregar o que a gente pode, o que a gente não pode, a última gota de sangue dentro daquele campo para buscar essa classificação. Pronto, ouvimos aí o técnico Marcelo Cabo. Vamos saber agora como é que vai ser o esquema de policiamento, para a gente fechar aqui esse super pré-jogo e desejar boa sorte ao torcedor coral. O Guilherme Leite, que é coordenador de operações dos jogos do Santa Cruz, informou que o Santa vai lançar 300 seguranças particulares a mais que devem ser contratados para reforçar esse efetivo disponibilizado pelo governo na Arena de Pernambuco. O esquema de policiamento foi divulgado na última quinta-feira. O Choque e a Polícia Militar estão fazendo a recomendação, inclusive, de acordo com a matriz de risco, né, que chama lá na central de operações da PM, tanto o efetivo policial quanto os seguranças particulares foram definidos em reuniões ao longo desta semana e, por isso, o risco de eliminação pelo grande público, quanto maior
o público, maior é a necessidade da segurança. E por isso o número de seguranças particulares por parte do Santa foi ampliado para 300 seguranças particulares. 1.380 câmeras vão registrar todos a movimentação nas plataformas, embarque e desembarque, nas estações Cosme e Damião e também do metrô, tá? As câmeras da CBTU, as linhas Centro-Sul, como eu falei, vão ter o horário estendido, Salvino já explicou isso aqui, então tem todo um esquema de policiamento que foi montado para esta partida no entorno da Arena de Pernambuco também. Agora, torcedor, vai aqui um alerta. É só um jogo. Se o resultado não for o satisfatório, lembre-se que a vida continua, é só um jogo, tá? Nada de violência, nada de depredar o patrimônio, nada de depredar o transporte público, e que o torcedor vá e volte na santa paz, porque é isso que o futebol pernambucano precisa, de paz. Agora, torcer para que o Santa consiga esse resultado de classificação, que saia dessa Série D do Campeonato Brasileiro, que avance de fase, logicamente ainda tem mais um mata-mata, então é preciso que o Santa faça a parte dele, porque o torcedor está fazendo a sua e vai lotar a Arena de Pernambuco. Galera, muito obrigado, dá um like aqui nesse vídeo se você gostou, ative os sininhos para as notificações, se inscreve aqui no canal, ative os sininhos depois para quem não for inscrito, e nas nossas redes sociais, daqui a pouquinho tem escalação, tem também informações complementares desse vídeo aqui, tudo isso muito mais nas nossas redes sociais, canal Multiplay no WhatsApp, e você também pode ser membro aqui do nosso Multiplay no YouTube, tá legal? Boa sorte, Tricolor! Boa sorte, Pernambuco!